Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Espero que você aproveite o trecho exposto neste vídeo. Se você quiser ter acesso ao conteúdo completo desta aula, o link vai constar na descrição do vídeo. Aproveite o conteúdo. Que é o dom de apóstolos. É interessante que o termo mencionado no Novo Testamento é utilizando apóstolos quando vai descrever os dons. E está no plural. A tendência natural seria o que é o dom de apóstolo, mas é explicado aí ou falado em plural. Então, assim, eu não vou entrar nessa discussão. Gordon Fee tenta levantar possibilidades, não acho tão relevante assim nesse momento expor. Quem quiser se aprofundar, recomendo fortemente a obra do Gordon Fee, do comentário bíblico de 1 Coríntios. Mas por que 1 Coríntios? É porque em 1 Coríntios é também mencionado o dom de apóstolo, ele dá um tratamento também de exposição quanto a isso, tá certo? É só para deixar isso bem claro. Olha o que o Adams, que é um dos escritores do livro do comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, ou seja, ele é um dos escritores, que o livro é editado por outros dois teólogos pentecostais, diz o seguinte: refere-se àqueles indivíduos especificamente chamados, comissionados e autorizados pelo próprio Senhor Jesus Cristo para serem seus representantes na proclamação do Evangelho e no estabelecimento da igreja. É importante pensar que essas referências estão na íntegra, com o livro, tudo na descrição do vídeo, no formato de slide. Então, vai estar no final dessa apresentação, como também no slide você vai ter referência ao escrito base, tá certo? O Craig Keener, ele apresenta algo bem interessante no seu comentário bíblico histórico cultural do Novo Testamento. No Novo Testamento, o termo aplica-se a agentes comissionados de Cristo. Olha que interessante. Agentes comissionados de Cristo, autorizados de forma especial, e aí esse especial ele coloca inclusive entre parênteses e coloca o seguinte: mais autorizados do que outros. É lógico que todo crente ele é comissionado por Cristo. Ele tem autorização para declarar e propagar a vontade de Deus, que é o que inclusive ele coloca como referência. Contudo, o Craig Keener diz o seguinte, que esse elemento do dom de apóstolo é mais, é um plus, é um adicional. Ou seja, vai além do que é comum a todo cristão, a todo crente. Então, isso seria o dom de apóstolo na perspectiva do Craig Keener. Sempre na ideia de declarar e propagar o que? A vontade de Deus. É isso que vai determinar e vai diferenciar o que é um apóstolo do que não é apóstolo na perspectiva neotestamentária, ou seja, do que está na Bíblia, de perspectiva escriturística. Não estamos falando aqui ainda da questão do dom de apóstolo para os nossos dias, para o nosso contexto. Não estou me referindo a isso ainda, mas a gente vai chegar nesse assunto também e peço que você vá acompanhando aí atentamente todas essas questões. Bem, aqui é um subsídio que eu julgo sensacional, por causa que eu apresento aqui, obviamente extraído do dicionário Vine, as citações, as referências ao emprego do termo apóstolo no Novo Testamento. E isso vai contribuir, inclusive, para entender o que significa ser apóstolo na Bíblia. Primeiro, Hebreus capítulo 3, versículo 1, como João 17,3, aponta que a ideia de apóstolo quer dizer enviado. E a palavra é usada acerca do Senhor Jesus para descrever sua relação com Deus. Então, o termo apóstolo é empregado inclusive para o próprio Cristo. Outra menção também em Lucas capítulo 6, versículo 13 e também capítulo 9, versículo 10, é que os 12 discípulos escolhidos pelo Senhor para treinamento especial foram chamados assim. Ou seja, eles eram chamados, intitulados de apóstolos. Também temos a referência em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1 e capítulo 15, versículo 8. Paulo, embora tivesse visto o Senhor Jesus, não tinha acompanhado os 12 todo o tempo, ou seja, os 12 discípulos inicialmente, os 12 apóstolos. Durante o quê? O seu ministério terrestre. E, consequentemente, não era elegível, né, para um lugar entre eles. Isso era esperado, óbvio. De acordo com a descrição de Pedro sobre as qualificações necessárias, a referência a Atos capítulo 1, versículo 22. Paulo foi comissionado diretamente pelo próprio Senhor Jesus. Isso que é interessante. Por mais que ele não se encaixasse nos critérios
inicialmente estabelecidos, vamos dizer assim, ele foi comissionado, ele foi chamado pelo próprio Cristo. Obviamente, depois que ele já tinha sido assunto aos céus. Para levar o quê? O evangelho aos gentios. A ideia da autorização que o Craig Keener apresenta é bem interessante, né? Ele é comissionado para ser um mensageiro de Deus. Isso é muito interessante. Também temos referência em Atos capítulo 14, do versículo 4 e 14, Romanos 16, 7 e Filipenses 2, 25. Em Atos, a referência é para Barnabé e a Paulo. Então é empregado o termo apóstolo para eles. Em Romanos, para Andrônico e Júnias. E em Filipenses, para Epafrodito. Então, perceba que a ideia de apóstolo, de enviado, não ficou apenas restrita aos 12 que estavam inicialmente com Jesus, mas uma série das pessoas, inclusive após a subida de Jesus aos céus, né? Ou seja, a partida dele depois de sua morte e ressurreição. E isso é um indicativo interessante, já uma deixa interessante, para que não se tenha ou não se imagine que a ideia de apóstolo, por mais que não seja específica dos 12 inicialmente, ela está perdurando sim. Percebe-se inclusive no próprio contexto neotestamentário. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 23, diz aqui também de dois irmãos anônimos, são chamados de quê? De embaixadores ou apóstolos das igrejas. Então, mais uma referência bíblica nesse sentido. E, por último, aqui para encerrarmos esses termos apóstolo na Bíblia, temos 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte: refere-se a Paulo, Silas e Timóteo para definir a relação deles com Cristo. Então, todos esses textos bíblicos aqui, eles estão corroborando a este ensinamento da palavra apóstolo no contexto bíblico. Avançando um pouco mais, temos aqui essa questão também muito interessante. O dom de apóstolo ou apóstolos é funcional e profissional ou é apenas um ou outro? Então, é uma questão bem interessante. E por que essa discussão de funcional e posicional? Porque há uma confusão nesse sentido. E é interessante mencionar que o próprio Paulo também, ele quando vai expondo a palavra apóstolo, ele também como se fundisse ou mesclasse a ideia de posição com função. O comentário bíblico do Gordon Fee, exegético inclusive, ele faz uma menção tanto na nota que fala sobre os dons espirituais, como também logo no início, quando o Paulo ele se credencia como apóstolo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Olha que interessante. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, o termo tem o sentido de função, bem como de cargo ou posição. É interessante mencionar que esse texto aqui, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, ele está se apresentando, ele está se intitulando. É interessante mencionar isso porque a ideia que é apresentada em Efésios, do termo apóstolo, não pode ser desassociada do que é apresentado em outros textos bíblicos e o contexto, inclusive, a qual está inserido. Olha o que é interessante. Ou seja, tem uma relação, primeiramente, com alguns que foram enviados por Cristo a pregar o Evangelho. Uma outra referência também em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Mas também diz o seguinte: mas os que foram enviados para isso, e especialmente os que fundaram igrejas em consequência do seu trabalho de evangelização, vieram a ser conhecidos como apóstolos. Olha só que interessante, uma designação que também tem um sentido de inerente de posição. E percebe que eles desenvolveram uma atividade de apostolado e depois eles passaram a ser intitulados de apóstolos. Isso aqui é interessante, né? Então, especialmente no caso dos que estiveram diretamente associados com Cristo em seu ministério terreno, ou seja, inicialmente os 12 discípulos, os 12 apóstolos. Em Paulo, os sentidos funcional e posicional quase se fundem. Olha que interessante. Nesse caso, a ênfase está claramente em sua posição de autoridade em relação à igreja em Corinto. Mas essa posição está baseada em quê? Em sua relação com Cristo Jesus. Ou seja, ele existe o status de apóstolo, possui, mas também ele possui o dom, o ministério de apóstolo, porque ele exerce isso, ou seja, ele não tem apenas o nome, ele não apenas se auto-intitula e fica sentado na cadeira e ele está tomando conta de tudo. Não, ele tem essa função
e tem a posição, ou seja, ele tem um destaque de posição e tem um destaque em relação à sua aplicação deste dom. E quando eu falo destaque, não é no sentido dele ser maior, é no sentido dele servir. É essa a ideia, tá certo? De servir. Então, perceba que tanto em Corinto como também em Efésios, quando fala a ideia de buscar edificação, de servir em amor, está buscando e está deixando um pouco mais clara a ideia de serviço, uma ideia de posição também, mas basicamente de função de apóstolo. Aplicar e explicar a mensagem, levar o evangelho e desbravar aí, o mundo gentílico. Então, são esses os contextos que devemos considerar quando vamos tratar se é funcional ou posicional. Em resumo, ele é as duas coisas. O dom de apóstolo, em geral, vai envolver as duas perspectivas. Mas o mais importante não é exatamente nem sequer a titulação ou a posição. O mais importante é a funcionalidade. Imagino que esse conteúdo foi bastante útil para você. Então, além do like, se inscreva no canal e marque a opção todas as notificações. Assim você vai ser comunicado toda vez que eu postar materiais semelhantes a este que vão agregar em muito para o seu conhecimento. Se você quiser acesso ao conteúdo completo desta aula, o link vai constar na descrição do vídeo. Aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe e até mais. Tchau!